Paz do Senhor, meus queridos. Voltamos aqui a mais uma aula. Vamos falar a palavra. Encontrei um lugar melhor para estar falando aqui. Deixei com os irmãos aí para dar uma olhada no versículo capítulo 7, né? Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Paulo está revelando aqui, meus irmãos, que a lei de Moisés, ela já estava morta por causa da cruz de Cristo. E se ele voltasse de novo pela lei, que eram os mandamentos de Moisés, ele morria. Ele morria espiritualmente, tá? Agora vamos ver aqui sobre o que eu falei, irmãos, aqui no capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então ele está falando da lei, né? Da lei da igreja, que era o templo lá, né? A lei, que era a lei de Moisés. Então, estando morto o marido, aí seria de outro, certo? Aqui fala, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, por causa da cruz. Então, não é para seguirmos mais a lei, certo? Nós vamos ter mais esse estudo aqui, que eu vou passando para os irmãos. Que eu separei. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 16. Efésios 2, 11. Vamos ver o que a palavra diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o povo gentil aqui, eles não eram circuncidados, então eles não eram aceitos naquele tempo. Eles tinham que ficar fora, eles não entravam no templo, tudo para eles eram renegados, né, o povo. Então, quando Cristo morre na cruz, ele deu esse direito, essa graça aos gentios. Porque quando Cristo veio, os judeus não aceitaram que Cristo era Messias, né?
até hoje não aceitam que Cristo era o Messias. Nós na Bíblia, o nosso lugar na Bíblia, nós somos os gentios, nós não somos judeus. Então a lei do mandamento ficou para os judeus. E para os gentios ficou a graça, porque essa graça foi dada, né? Porque os gentios creram, eles creram e foram batizados, e tudo foi testificado na palavra, né? Como a gente vai estudando, tudo foi justificado lá. Então Cristo justificou nós, e graças a essa graça, nós estamos aqui, né? Estudando, examinando as palavras. Nosso lugar, então, na Bíblia, é o lugar dos gentios, que eram gentios, viajantes, né? Que eram povos que não era considerado o povo de Deus, que eram judeus. Então, graças dou, Pai, por ter nos mandado, né, a Cristo, para nos libertarmos dessa como dizer a palavra, porque os judeus eram rejeitados para nos colocar perante o Pai, né? Para sermos todos iguais perante Ele. Tanto judeus, povos, línguas e tribos, né? Graças a Cristo, né? Aleluia, glória a Deus. E Ele com sua carne nos reconciliou estando reconciliados, nós já estamos reconciliados, tá? Hebreus 9:13. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Vamos lá. Vamos ler, irmã. Irmãos, porque se sangue dos touros e bodes, certo? E a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, Cristo, oferecendo, ele ia purificar esse templo, certo? Porque eles tinham lá as obras mortas deles, né? Para servirdes ao Deus vivo. Essa purificação que foi feita aqui, lá no templo dos judeus, eles tinham que ter o novilho e sem mácula, sem rúcula, sem machucado. Ele tinha que ser perfeito para fazer essa santificação lá de purificação no templo. E Cristo fez isso com o teu corpo aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Então, isso foi oferecido naquele lugar, porque Cristo veio para cumprir todos os mandamentos. O mandamento dos judeus, porque Jesus, Cristo, era judeu, né? Então ele tinha que cumprir todos os mandamentos. Capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, certo? Ele não era feito por mãos, então Cristo já morreria na cruz para que esse templo não fosse criado por mãos de homens, né? Porque lá em Jerusalém esse templo era criado, foi feito por mão de homens, né? Porque foi Salomão que subiu lá o templo, né? Então era feito por mãos de homens. E Cristo,
morrendo na cruz, esse templo de Deus não seria mais, a palavra aqui que é falando, tá um pouco escuro aqui, irmãos. Esse templo, ele não era feito por mãos, isto é, não desta criação, né, de feito por mãos de homens, né? Então, Cristo teria feito um templo, e esse templo seríamos nós. Nós somos a igreja. Nós somos já reconciliado com o Pai. Quando o Pai olha para nós, o Pai vê nós livres de pecados, porque Cristo veio e aboliu a lei, né? Que era os mandamentos de condenação e morte. Ele abolindo essa lei, nós já não teria mais o pecado de Adão e Eva, né? Que isso foi abolido. Esse pecado de Adão e Eva, na época de Cristo, antes da cruz, foi abolido esses mandamentos, né? Que era de Moisés, porque era a lei de condenação e morte, né? Hebreus, essa purificação, né, foi feita, purificação da igreja por Jesus. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 14. 1, versículo 14. Vamos lá, só lendo, né? Capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, versículo 14 e 15.